eu sou o professor Marcelo Fantinato. Vamos começar agora com a aula 4 da disciplina Gestão da Informação, curso Engenharia de Produção. O tema dessa aula, então, é a informação e a tomada de decisão. Nós vamos tratar justamente, eu já levantei esse ponto em aulas anteriores, que informação a gente quer para quê? Para poder auxiliar a tomada de decisão. Eu já destaquei numa aula anterior que não adianta de nada você ter informação, mesmo que de qualidade, se você não vai usar essa informação para nada. Você só deveria gastar tempo gerenciando informação, porque ao final essa informação ela vai ser útil de alguma forma para uma organização para ajudar na tomada de decisão. Então, isso aqui, essa imagem, ela resume bem o que foi falado já nas aulas anteriores, né? Eu destaquei que hoje a economia, o mercado é muito dinâmico, muitas coisas acontecem de um dia para o outro, dependendo do segmento que a sua organização está. Você fecha um dia numa determinada situação, no dia seguinte você amanhece numa situação totalmente diferente. Se você não tiver agilidade para tomar decisão, baseado nesse novo cenário que você amanheceu o dia, você pode ficar para trás caso você esteja sofrendo alguma ameaça grande. Ou a ameaça pode nem ser grande, mas surgiu algum novo contexto que você pode usar aquele contexto em benefício próprio. Mas, de novo, se você não tem as informações necessárias para saber como lidar com aquele novo contexto, um contexto positivo no mercado, você pode desperdiçar uma oportunidade. Então, baseado nesse dinamismo da economia e do mercado, constantemente as organizações precisam lidar com a tomada de decisão. Aqui um trecho do livro de Gestão de Sistemas de Informação dos autores Loudon e Loudon. Eu destaquei aqui para vocês perceberem a quantidade de preocupações, né, que é necessário ter nessa área e o contexto que nós temos aqui. Então, olha só, muitos administradores ainda trabalham às cegas. Tá? Isso representa o que eu tenho tentado destacar nas aulas anteriores. Os administradores trabalham, os gerentes trabalham sem ter as informações, sem ter os dados necessários para tomar decisão. Então, eles não podem ter a informação correta na hora certa. Isso acaba sendo bastante difícil na hora de tomar uma decisão. O esperado é que essas decisões pudessem ser tomadas de forma abalizadas, baseadas na informação certa, né? Então, alguns administradores, eles até saberiam que seria importante ter a informação correta na hora certa para tomar uma decisão. Outros nem têm esse conhecimento, nem têm essa preocupação. Eles acham que eles deveriam simplesmente usar palpites, sorte, previsões. Eles podem achar que eles têm um bom poder de palpite, que eles têm uma boa intuição. Mas hoje em dia, usar intuição não vai fazer com que você realmente se destaque no mercado. Num determinado momento ou outro, você usando a sua intuição, você pode ter sorte. Agora, como a gente sabe, sorte não é algo que nos acompanha todos os dias. É algo bastante raro você poder contar com a sorte e ser bem-sucedido. Como resultado, o que você tem? Em geral, ou você pode produzir insuficiente ou até de forma excessiva. Você não está usando os dados a seu favor, você não está gerando boas informações e pensando na engenharia da produção, o que uma organização pode acabar fazendo? Produzindo menos ou produzindo mais, porque ela não está tomando a decisão correta, baseado em dados corretos sobre a sua própria produção. Além disso, você pode alocar incorretamente os recursos, quando você deveria alocar os seus recursos mais numa determinada operação da organização, você acaba alocando em diferentes, porque, por exemplo, você não tem um bom conjunto de dados relacionados aos seus recursos humanos para saber exatamente como lidar com isso, também em momentos inapropriados, enfim. Vejam como o cenário pode ser complexo e preocupante para um gestor
que não tem a informação correta. Isso, ao final, qual é o principal problema? Perda de clientes, né? Uma organização, ela existe porque, uma organização privada, ela existe porque ela quer ter lucro. E o lucro é baseado nos clientes. Se você, ao final, começa a perder os seus clientes por conta de uma má tomada de decisão interna baseada num mau gerenciamento de informações, ao final você perde o seu bem mais valioso, que é o seu conjunto de clientes. Porém, né, tudo isso nós destacamos aqui com um porém, porque é possível administrar tendo uma boa tomada de decisão de forma sistemática, organizada, em tempo real, com dados de tempo real. Esse é o desejo de todo administrador, poder tomar essas decisões de forma sistemática. E isso é o que a gente chama de gerenciamento da tomada de decisão. Inclusive, existem sistemas de informação específicos para apoiar a tomada de decisão. Bom, alguns exemplos de processos da engenharia da produção em que uma tomada de decisão possa ser importante. Basicamente, em qualquer processo, qualquer segmento, qualquer parte de uma organização, de uma empresa que tenha que produzir produtos, serviços, ela vai precisar tomar decisões. Aqui são apenas alguns exemplos para destacar. Então, por exemplo, se você tem que projetar e desenvolver novos produtos e serviços, você vai precisar tomar decisões, uma série de decisões baseadas nos novos produtos e serviços que estão sendo projetados e desenvolvidos. Uma vez que eles já estão em produção, como você vai vender e comercializar esses produtos. Então, também você vai ter um bom conjunto de necessidades de tomada de decisão nesse contexto. Gerenciar programas ambientais e de segurança não é relacionado especificamente ao principal objetivo da organização, que a gente chama de core business, mas ainda assim, mesmo sendo algo adicional, em alguns momentos até necessários por conta de lei, ou a questão da segurança, que é uma preocupação sua para não deixar os seus dados, suas informações valiosas serem roubadas, mesmo nessa questão você pode precisar tomar decisão. Por exemplo, você vai pensar, você tem que escolher entre algumas técnicas de segurança. Qual técnica você vai usar? Independentemente das técnicas que existem, é fácil a gente pensar que diferentes técnicas possuem diferentes características para diferentes momentos, para diferentes objetivos. E aí, se você tem um conjunto de técnicas, você precisa tomar decisões do tipo: vou usar todas as técnicas? Vou escolher uma? Vou escolher algumas? Se eu vou escolher, como saber se eu devo usar todas ou escolher algumas? Baseado nas informações que você deveria ter a seu dispor. Você deveria saber exatamente o que é cada técnica, para que serve cada técnica. Mais do que isso, baseado no que ela serve, se ela visa atacar algum problema que você pode potencialmente ter, que você já sabe. Como você sabe se você tem aquele problema ou não? Então, por exemplo, você vai investir numa técnica de segurança física, por exemplo, para impedir que os seus próprios funcionários levem alguma informação de fora da empresa? Você precisa disso ou você não precisa disso? Ou você vai partir do princípio que qualquer cuidado é pouco, todo cuidado é pouco, então se isso é uma técnica disponível, nós vamos sim implantar essa técnica. Isso não é a melhor decisão, pensar, por quê? Porque todo cuidado é pouco é uma intuição, né? É baseado num ditado. Você vai se basear nisso para decidir que você quer investir muitos recursos em todas as técnicas possíveis de segurança? Muito provavelmente não. O ideal é que você possa fazer uma análise sistemática, baseado em informações e não em intuições. Ou seja, nesse exemplo, por exemplo, você precisa identificar se os seus funcionários apresentam um risco grande de roubo de informação. E se essas informações forem passadas para os concorrentes, vai haver um prejuízo muito grande para você, ou você não tem informações assim lá tão sensíveis. Então, você vai juntando os dados,
processando as informações para no final tomar a decisão. Que técnica implantar relacionado ao gerenciamento da segurança? E isso a gente pode fazer esse estudo, essa análise, baseado em qualquer um outro desses processos. Questões ambientais, por exemplo. Você precisa implantar diferentes protocolos ambientais ou não? Então, um dado importante, né, na verdade já uma informação, por lei, você é obrigado ou não? Parece ser uma coisa muito simples, mas é um exemplo claro de que você precisa ter a informação correta. Se alguém te falar que você, como um decisor, um tomador de decisão, chegar a informação para você que não é obrigado por lei, e na verdade era, ou na verdade existia uma ambiguidade na interpretação da lei, e aí a informação não chegou da forma correta. Então, você pode colocar a sua organização em risco perante a órgãos fiscalizadores, por exemplo. E aqui, só para fechar o conjunto de exemplos, você pode ter uma série de tomadas de decisões quando você pensa na própria cadeia de distribuição dos seus produtos sendo produzidos, né? Aqui algumas questões, né? Eu já levantei algumas questões, aqui eu coloquei algumas outras questões de dúvidas que você pode ter, que você precisa de dados para poder tomar a decisão correta. Então, por exemplo, qual seria o impacto na programação de produção se dobrássemos as vendas em dezembro? Então, estamos pensando em dobrar as vendas em dezembro. Esse é o nosso objetivo, tá? Mas se realmente nós conseguirmos dobrar as vendas, eu vou conseguir produzir tudo que está sendo vendido? Qual é o impacto? Então, isso você precisa de um conjunto de informações para fazer as análises e, ao final, tomar a decisão. Qual é a decisão que se você está querendo tomar aqui? Vou tentar vender o dobro em dezembro ou não? Você pode chegar à conclusão de que é melhor não tentar vender o dobro em dezembro, porque você não tem capacidade de produzir se você vender. Tá? Um outro exemplo, o que aconteceria ao nosso retorno sobre investimento se a programação de determinada fábrica se atrasasse em 6 meses? Por uma série de motivos você pode avaliar, considerar a hipótese de que você vai atrasar a programação de uma fábrica por volta de 6 meses, mas você quer saber se isso vai ter um impacto grande ou não, para daí você tomar a decisão, porque quando a gente pensa em tomada de decisão, significa que a gente tem opções, né? Se você não tem opção, se a programação tem que ser atrasada e pronto, bom, aí já não é uma decisão a ser tomada, a decisão já está tomada. Mas se você pode ou não, se é uma opção ou não atrasar, aqui no caso, então é bom você saber os impactos disso baseado nas informações que você tem disponível. Quais serão os níveis de emprego dentro de 5 anos? Então, por algum motivo, você precisa saber isso para poder tomar alguma decisão. Aqui, a decisão ela está implícita, a gente não sabe qual é a decisão, mas alguma decisão vai ser tomada baseado nessa informação. E aqui alguns outros exemplos. Quais são as tendências de custo do nosso setor a longo prazo? E em qual ponto dessas tendências nossa empresa se encaixará? Também não está explícito qual a decisão a ser tomada, mas é um exemplo de informações bastante complexas que podem precisar ser levantadas, né? Olha, custo do nosso setor a longo prazo e, além disso, onde a nossa empresa deve se encaixar a longo prazo, considerando esses custos. Quais produtos deverão estar em linha de produção dentro de 5 anos? Aqui pode ser tanto uma curiosidade uma informação necessária para tomar alguma decisão, ou já a decisão propriamente dita. Quais produtos nós queremos ter daqui 5 anos? Que novas aquisições nos protegeriam contra oscilações cíclicas nos negócios, por exemplo? Também você precisa saber o que vale a pena comprar, o que vale a pena adquirir. E aí, essa tomada de decisão precisa ser baseada em informações. Bom, de uma forma um pouco mais conceitual, formal, o que é a tomada de decisão? Tomada de decisão propriamente dito é um processo de raciocínio, é você raciocinar sobre a decisão que você tem que tomar para poder fazer uma escolha lógica, né? A escolha ela deve ser lógica, através de um raciocínio lógico, baseado numa série de informações
você pode fazer uma série de combinações, até mesmo como uma árvore de decisão, para depois você tomar a decisão correta. Para isso, como eu havia comentado, você tem que ter opções disponíveis, né? A sua decisão é porque você tem pelo menos duas opções, pelo menos sim ou não, ou até mais, faço assim, assado, do jeito A, do jeito B, do jeito C, do jeito D, qual é o melhor jeito? E para tomar essa decisão, em geral, isso envolve um processo bastante complexo, né? Porque você tem que ponderar sobre vários prós e contras de cada opção. Por isso que eu destaquei a sistematização necessária para quem lida com esse tipo de problema. Você tem que, por exemplo, considerar custo, segurança, execuibilidade, ou seja, realmente aquilo pode ser feito? Não adianta você tomar uma decisão de fazer do jeito C, se o jeito C não pode ser feito. Parecia ser o melhor do ponto de vista de outras variáveis, mas ele nem pode ser feito, então você deveria poder saber, baseado nas suas informações, que aquilo não pode ser feito. E antever eventuais consequências da escolha realizada, né? Você precisa pensar todas as consequências de uma decisão que você toma agora. É complexo? Mas se você fizer esse processo de raciocínio bem feito, então você vai saber que você está tomando a melhor decisão para essa ocasião. É importante você estar seguro de que a melhor decisão está sendo tomada. Além disso, você pode conseguir resolver o problema de forma mais rápida possível, né? Mas como conseguir fazer isso, ter uma tomada de decisão de forma bem feita? Aí nós voltamos naquelas duas questões essenciais: disponibilidade e qualidade da informação. A informação ela precisa estar disponível no momento certo e ela precisa ser de qualidade. Se essas duas premissas não puderem ser satisfeitas, então dificilmente a tomada de decisão ela vai ser correta. Bom, essa informação, esse diagrama, ele resume, né, isso tudo que eu tenho dito agora há pouco. Então nós temos uma sequência de atividades para se tomar uma decisão. A tomada de decisão está dentro de um processo maior que é a resolução de um problema. Você possui um problema, você precisa tomar uma decisão para saber como resolvê-lo. A resolução propriamente dita, baseada na decisão que você tomou, está fora do escopo da tomada de decisão. Tá? Tomada de decisão é você partir da coleta da informação, projetar a análise daquela informação. Então, um projeto aqui significa você definir todos os Cs, entãos ou senãos, para daí você tomar a escolha propriamente dita. E aí acabou a tomada de decisão, mas aí você precisa implantar aquilo que você decidiu fazer e monitorar para saber se aquilo está sendo feito da forma correta. Aí já é o restante da resolução do problema de uma forma mais geral. Voltando aqui, já destaquei, né, essa tomada de decisão, ela pode ajudar qualquer tipo de empresa, de qualquer tipo de tamanho, mesmo uma organização pequena pode se beneficiar de uma boa tomada de decisão e, novamente, nós podemos apoiar essa tomada de decisão baseada em sistemas de informação. Inclusive, existe uma área bastante em voga atualmente, que é a BI, Business Intelligence, ou a chamada também de inteligência de negócios. Bom, com isso a gente cobriu vários conceitos relacionados à tomada de decisão, que basicamente é o fim de todo aquele conjunto de conceitos que nós vimos nas aulas anteriores, a respeito da importância e do que é a informação, e eu tinha destacado lá naquelas aulas que tudo isso a gente faz, por quê? Porque a gente quer poder, ao final, tomar uma decisão. E com isso, então, a gente fecha esse ciclo. Obrigado.